Então vamos dar início à segunda videoaula do Swiss Manager, aprendizagem e aperfeiçoamento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre menu, tá? Depois que vocês instalarem e configuraram todo o programa, vocês vão notar que alguns menus eles estão em branco, tá? Significa que não estão abertos porque não tem nenhum torneio existente. Tu pode abrir algum torneio já existente dentro dele ou abrir os torneios de exemplo que vem junto com ele quando tu instala, tá? Então aqui tem Round Robin, sistema suíço, Round Robin por equipe e sistema suíço por equipe. Pode abrir qualquer um deles, manusear os menus conforme as explicações que eu vou sugerindo para vocês. Vocês vão aprendendo essa função, tá? Eu vou abrir um torneio já existente, 2010, torneio de Campinas, que foi o Campeonato Pan-Americano Feminino, para vocês terem uma ideia, porque deu alguma titulação, então tem algum comandinho a mais que vocês podem aprender, tá? Menu, arquivo, então novo torneio, que significa que você vai escolher um novo torneio. Então você pode escolher dentro desses 5 tipos de torneio, tá? Sistema suíço ponto de desempate por equipe, sistema suíço por equipe, round robin ou round robin por equipe, tá? Então ele cria um novo torneio, ou essa teclinha de atalho aqui, ó, criar novo torneio. Arquivo, abrir, abre um torneio existente, pode abrir aqueles exemplos ou algum torneio que vocês tenham, tá? Eu sempre separo eles por pasta e por cidade onde foi realizado, tá? Ok. Menu salvar torneio, então tu salva todas as alterações feitas dentro desse torneio, tá? Salvar com nome diferente. Procurem sempre uma orientação, procurem sempre salvar com nomes diferentes, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, é uma sugestão. Arquivo, cópia de segurança, então tu faz a cópia de segurança do torneio. Esse aqui também é um arquivo muito importante, que você gera o backup dele, então salve ele sempre separado, primeira rodada, segunda rodada. Caso dê um bug no sistema, uma pane no computador, alguma coisa, tu tem salvo e não perdeu as informações daquela rodada, tá? Pode seguir o torneio tranquilamente. Importar arquivo, no caso você importa o arquivo em texto, no caso que nem o feed browser, então tu importa o feed browser e daí ele abre o torneio normalmente. Bloco de notas é um bloco de notas independente, tá? Configuração de uma impressora normal, configurar todas as impressões, ok? Aqui tem também as teclinhas de atalho, ó. Abrir um torneio existente e salvar o torneio atual, tá? Essas três aqui é para vocês usarem também. Introduzir, tá? Introduzir jogadores, então ele faz a introdução do jogador dentro do torneio, tá? Essa primeira parte ele é dividida em duas partes. A parte de cima é onde vocês buscam o jogador numa lista feed, tá? Vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. Ok? Então sai, ó, na lista feed, sai o nome do jogador, e vocês clicando duas vezes em cima do nome ele importa para baixo, ó. Cliquei duas vezes em cima do nome e ele importou para dentro do torneio, tá? Então acrescentou mais um jogador dentro do torneio. Caso eu não queira esse jogador, eu seleciono ele e excluo ele tranquilamente com o botão excluir aqui, ó. Então vai excluir o jogador, ok? Tá? Então aqui são os jogadores existentes dentro do torneio, 54 jogadores, tá? Ele é sempre separado, essa parte de baixo, sobrenome, nome, título acadêmico, título feed, tá? Elo nacional, que é o rate CBX, elo feed normal, data de nascimento. Sempre quando tu importa da lista feed, pode anotar aqui em cima, ó, a data de nascimento é sempre o ano que é colocado, tá? O sexo, caso o masculino não tenha o sexo, daí o feminino tem, ó. Pode anotar aqui, ó, feminino, e os masculinos não tem. A federação, da onde é o jogador. Categoria, caso você queira colocar categoria, pode ser o 8, o 10, o 12, o 14, então aqui as categorias normal, o 16, tá? Então as categorias normais. O grupo serve como uma fonte de informação para você, que nem eu coloquei o asterisco, significa que a jogadora não estava presente na primeira rodada, tá? O ok é aquelas que estavam presentes. O ID nacional é o ID CBX, o ID feed, tá? Fonte da onde ele veio, no caso feed, então ele importa da fonte feed, se caso fosse nacional ele que seria a fonte de rate nacional, tá? O clube aqui tu pode modificar, botar a cidade, botar todos os parâmetros necessários, tá? Aqui é para torneio, quando tem torneio por equipe. Esse aqui tu não pode fazer a modificação, nem o nome curto.
Esse pontos adicionais não é o pontos de Biosent, tá? É um bônus que o jogador ganha, só que esse bônus muitas vezes não é emparcerado, ele só é contado na classificação final, tá? A classificação do jogador que ele ficou, e esse BNO, tá? Significa que você pode determinar uma mesa para um determinado jogador, caso tenha um deficiente físico, um cadeirante, e você queira colocar ele em uma determinada mesa, daí todo o emparceramento gira em torno dessa mesa e fica tranquilo, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu coloquei ele na mesa 10, ele vai ficar fixo na mesa 10. Então, todos os outros vão circular ao redor dele. Mesmo que o número 1 venha jogar contra ele, vai ter que descer lá para a mesa 10, porque ele ficou fixo naquela mesa, ok? E o K é o valor do K para cálculo de rate feed, ok? Introduzir jogadores. Aqui é a mesma janela, tá? Só que porém ela está ampliada. E aqui você pode fazer essas modificações. Quero modificar lá o país. Então, clica lá na federação e coloca lá outro país, né? E daí aqui fica todo esse tipo de modificação. Caso você queira excluir o jogador, pode excluir também. Pode notar que ele está pela ordem alfabética. Muitas vezes tu precisa buscar uma informação. Ah, mas é um jogador lá da Argentina. Então, ó, já tem. Se tu clicar na janela da federação aqui, ele listou pela ordem de federações. Clicar na janela de títulos, ele lista na ordem de títulos. Clicar na janela de feed, listou na lista de rate feed. Daí fica muitas vezes mais fácil de você localizar e fazer a alteração de dados, ok? Introduzir resultados, aqui os resultados normais de cada rodada, tá? Então aqui é o emparceramento normal, pode conferir o número da mesa, o número dos jogadores pela ordem de rating deles, tá? Aqui os jogadores excluídos da rodada, certo? E aqui o emparceramento normal, 7 pontos contra 5,5, 7 pontos contra 5,5, 5,5 contra 6, 5,5 contra 5,5. E desse lado você digita os resultados, 1-0, brancas ganhou, meio, 0-1, pretas ganharam, resultado vazio. Botei o resultado vazio aqui, então ele não aparece o resultado, né? 1F, 0F significa que o jogador ganhou de WO, que nem aqui, ó, 0F, 1F, pretas ganharam de WO. Mesma coisa nesse aqui, então brancas faltaram. Caso bota resultado 00, ele vai pedir às vezes a certeza realmente que tu tem, tu pode colocar tranquilamente o resultado daí, tá? Caso você tenha um número grande de participantes, muitas vezes vem os resultados desordenados das mesas e você vai digitando os resultados normal, né? Daí vai faltar sempre aqueles resultados. Daí, quando tu fecha o programa, abre o programa, vai aparecer na parte de resultados somente aqueles que estão vazios. Tá? Então, se tu quer clicar todos, ele aparece todos. Quer clicar só os que faltam, é só os que faltam realmente. Ok? Então, ok. Introduzir torneios. Tá? Esse daqui eu já vou deixar para a próxima videoaula, que ela é bem grande, esse daqui, tá? Que daí eu vou explicar passo a passo. Introduzir datas, aqui você faz a alteração das datas da rodada e o horário que inicia a rodada. Tá? Então a data da rodada, o horário que inicia a rodada, ele aparece na lista aqui, ó, aparece aqui na listinha do emparceramento, rodada número 9, dia tal e horário do início tal. Ok? Introduzir reordenar ranking inicial, caso você colocou algum jogador após a segunda rodada, ele não é ordenado na lista automático, tá? Então você tem que sempre reordenar essa lista inicial. Ele vai pedir para reordenar, daí tu dá assim, ele reordena e o jogador vai sair no seu determinado lugar. Reordenar emparceramento, que é quando você tem um emparceramento manual ajustado manualmente, você reordena as mesas manualmente, tá? Eliminar jogadores, aqui não foi encontrado nenhum jogador para eliminar, tá? Ok? Vamos finalizar essa aula e continuamos na próxima já, ok? Tchau.